Olá, bem-vindos de volta ao Let It Cook. Hoje vamos preparar algo especial e simples: rolinhos italianos de berinjela com ricota. Para isso, vamos precisar de manjericão, um bom azeite de oliva, aceto balsâmico envelhecido, pecorino, limão orgânico, um pouco de tomilho, anchovas, ricota, pimenta, sal, tomate cereja, uma berinjela, alcaparras e pinoli. Vinho branco e alho. Esqueci de mencionar na lista, mas claro que está na receita, então não se esqueçam de comprar. Certo, que tipo de receita é essa que vem agora? Nós temos um pequeno apartamento de férias na Toscana, em Rada in Chianti, e lá tem o meu restaurante favorito, o Panzanelli. Eles agora estão crescendo muito bem por lá. Provavelmente eles não vão ouvir isso, mas esse é o meu restaurante favorito e lá tem uma entrada que eu não quero deixar de mostrar para vocês. Eu como essa entrada toda vez que estou lá. Muito simples e deliciosa. Vamos fazer juntos agora. Para isso, corte o alho o mais fino possível, bem fininho mesmo. E agora vamos picar ele bem fininho. E agora vamos adicionar alcaparras. Vou separar algumas para a apresentação, colocar outras na forma e misturar o restante na massa. As duas anchovas são sempre uma questão, nem todo mundo gosta, então só use se seus convidados também gostarem. Eu acho que isso faz parte desse prato. Os italianos realmente usam muito anchovas. Simplesmente pique o mais fino possível. As anchovas provavelmente também se dissolveriam sozinhas, mas eu vou picar junto mesmo assim. Seria uma bela faca Let It Cook. Aqui em cima tem um link. Não tem muitas mais, meus queridos. Quem ainda quiser uma tem que se apressar, porque depois eu não vou mais vender. Porque agora eles aumentaram tanto os preços que eu acho que 200 euros é caro demais para uma faca dessas e por isso vou procurar outro fabricante. Isso fica simplesmente mais caro a cada ano? Pode dar uma olhada. Agora isso vai para o gravador com isto. Aí vai um pouco de raspas de limão, sim, aqui eu ainda tenho metade de outra receita. Não se deixem confundir. Isso dá um toque de frescor. E algumas folhinhas de manjericão ou qualquer outra erva que vocês prefiram usar. Vocês também podem usar um tomilho-limão, podem usar um alecrim. Combina super bem com todas as ervas italianas, orégano, manjerona, tudo o que vocês encontrarem. Ok, isso também. Além disso, depois um pouco de pimenta, um pouco de sal e um pouco de azeite de oliva também de lá. Outro dia me perguntaram nos comentários qual azeite costumo usar. Tenho que ser bem sincero, eu sempre trago azeite da Itália porque, na minha opinião, é simplesmente sensacional. Lá, nesses supermercados Coop enormes, tem um cup com uma garrafa de fecho de metal. É um azeite de oliva orgânico que eu acho simplesmente genial e não custa tanto quanto aqui. Eu sempre trago 5 garrafas e vou repondo conforme preciso. E agora é só misturar, tudo muito bem. Se tiverem medo de vazar, coloquem uma gema de ovo também. Mas eu acho muito legal quando não fica nada ligado lá dentro, mas sim quando ainda fica meio líquido, ou seja, essa consistência permanece. Por isso não vou colocar gema de ovo agora. Beleza, então vamos experimentar. Ainda posso colocar uma pitada de sal, senão fica muito, muito gostoso. Beleza, agora vamos cortar rapidamente os tomatinhos ao meio. Quero colocá-los assim, cortados ao meio na travessa. Como eu disse, esse é um prato super fácil, fica pronto rapidinho. A única coisa que é um pouco complicada é que vocês precisam cortar a berinjela em tiras bem fininhas. Eu ainda sonho um pouco em finalmente comprar uma máquina de fatiar para ter aqui em casa. Isso é algo que nós cozinheiros gostamos muito. Ter uma máquina de fatiar dessas, infelizmente, eu nunca comprei para casa. Por isso preciso lidar com isso agora. Espero conseguir.
Com a máquina de fatiar seria bem mais fácil. Agora eu corto um pedaço um pouco mais grosso, porque preciso de uma superfície de apoio limpa para conseguir realmente fatias bonitas. Bem, não está funcionando tão facilmente, então agora vou tentar cortar com uma faca de filetar fina. Acho que assim vai melhor. Isso, exatamente, assim fica um pouco mais bonito. Porque elas devem ser fatias bem limpas e bem fininhas, porque não vamos fritá-las antes. Vamos recheá-las cruas agora, e para isso elas precisam estar cortadas de forma relativamente limpa. Mas assim já está bom. Se o seu fatiador for um pouco mais novo que o meu, digamos assim, e ainda estiver bem afiado, então dá para fazer com esses fatiadores. Infelizmente dá para ver a diferença. Ficou todo amassado e não ficou bom. E é por isso que agora eu vou cortar com meu velho faca de filetar. Ainda está afiada? Exatamente. Então vou dizer assim, mais ou menos 1 milímetro de espessura, mais ou menos. Então vou dizer assim, se vocês conseguirem 1 milímetro, aí está perfeito. Vocês precisam ver, é meio complicado. Como eu disse, não é fácil cortar isso à mão. Se vocês tiverem uma máquina de pão em casa, por exemplo, uma máquina de fatiar frios, então usem ela para isso. Porque com ela fica realmente muito fácil, vocês também conseguem ajustar melhor a espessura. Mas como meu chefe sempre dizia antigamente, esses cozinheiros são ruins que não sabem se virar, né? Um grande abraço para Jean Rabi, que está em algum lugar do Brasil, em um hotel 5 estrelas. Provavelmente ele também não vai me ouvir, mas ele sempre dizia isso no estágio. Ok, então vamos começar assim. Talvez a gente precise de mais alguns, aí vamos ver simplesmente quanta massa tem. Agora eu vou colocar isso aqui. E se eles não ficaram tão bons assim, tipo, se ainda estão um pouco grossos, um pouco duros ou algo assim, ou como no meu caso, bem irregulares, então, como um truque, podemos colocar um pouco de sal por cima e deixar agir por um instante, só algumas pitadas de sal e esperar um pouquinho. Aí as fatias ficam meio que pré-cozidas, ficam macias e dá para enrolar melhor, então é só colocar sal. Espera 5 minutos. A gente se vê daqui a 5 minutos mesmo? Vocês já podem ver bem que se formou um pouco de água aqui em cima e agora as fatias ficaram macias. Se vocês tiverem uma máquina de fatiar, nem precisam fazer isso. Se cortaram um pouco mais grosso na mão, aí façam igual eu fiz. E agora vamos colocar um pouco de azeite de oliva na forma. Depois adicionamos um pouco de vinho branco. Se vocês forem fazer isso para crianças, podem simplesmente colocar caldo no lugar, um pouco de pimenta, uma pitada de sal. Aí podemos colocar o restante das alcaparras também, colocar junto. Dá um sabor bom e com a água isso também não atrapalha em nada. E agora vocês pegam e colocam sempre um pouco da massa por cima. Espalhem até mais ou menos a metade assim e depois enrolem de trás para frente, porque o recheio sempre acaba empurrando um pouco para frente mesmo. Sim, e quando você enrola tudo, ela fica recheada até a ponta. Agora a gente coloca ela aqui direitinho. Beleza, vou terminar isso rapidinho, tá? Vai demorar de novo, teremos que assistir um bom tempo, depois mostro para vocês. Os rolinhos estão prontos, ficaram maravilhosos. Isso funciona perfeitamente, então vocês não precisam de uma máquina de fatiar. Vocês mesmos estão vendo que dá certo. E agora a gente vai jogar os tomatinhos ali no meio. Acabei de ligar o forno a 170 graus, ou melhor, o Linus ligou o forno a 170 graus. Ventilação sim, deixa pré-aquecer bem. Agora eu tenho aqui alguns raminhos do meu tomilho de inverno lá fora na varanda, vou colocar um pouco aqui. Ele realmente tem um sabor bem mais intenso do que quando você usa fresco, por isso não precisa de muito, é só colocar algumas folhinhas por cima. Agora vem o pecorino, aqui eu comprei um pecorino jovem e agora vamos ralar um pouco por cima dos rolinhos. E isso também é super fácil de preparar com antecedência. Então, principalmente se você estiver planejando um menu com vários pratos, faça isso como entrada, prepare antes. Vocês podem, teoricamente, preparar isso com antecedência,
Cobrir com um plástico filme e à noite, pouco antes dos convidados chegarem, é só colocar no forno. E agora eu coloco mais uma camada de azeite de oliva por cima dos rolinhos. Vocês sabem, os italianos não economizam no azeite de oliva. E agora vem toda a história. Quanto tempo vai levar? Uns 20, 25 minutos no forno até ficar bem douradinho. E aí eu mostro pra vocês. Quase que eu esqueço dos pinhões, né? Eles têm que ir por cima, claro. Isso é mais um destaque. Eu sei, pinhões são caros. Mas vocês também podem picar nozes e colocar por cima. Fica tão bom quanto. E agora vamos levar isso pro forno. Exatamente 30 minutos depois está assim. Depois de 25 minutos, aumentei o forno em 50 graus para uns 220, só para dourar mais um pouco. Como em cima ainda não estava bem dourado, vamos adicionar um pouco de pimenta. Deixem de lado se não tiverem um bom vinagre balsâmico envelhecido, mas só fica realmente gostoso se for algo de qualidade. Aquele balsâmico cremoso que todo italiano aqui em Munique joga na borda do seu prato. Não preciso disso e nunca vi na Itália. E agora é só colocar um pouco desse balsâmico por cima, porque isso dá uma acidez bem suave. Agora vamos adicionar algumas folhas frescas de manjericão por cima. Espalhe entre os ingredientes para enfeitar. Vai ficar incrível na mesa e seus convidados vão adorar. A melhor parte de cozinhar é experimentar, simplesmente pegar um pedacinho de tomate. Preciso ter cuidado, pois acabei de tirar do forno e está muito quente. Por isso estou um pouco hesitante. Olha, eu acho simplesmente sensacional, sensacional mesmo, tenho que dizer isso para vocês. Façam em casa, experimentem, é muito rápido de preparar. É um prato tão simples, mas tem um efeito uau quando você coloca na boca, de verdade, sem exagero, fica fantástico. Desejo a vocês muita diversão ao cozinhar, meus queridos. Nos vemos de novo na próxima semana. Fiquem bem. Tchau, até mais.